Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do podcast Além do Código. E no episódio de hoje a gente vai conversar aqui com o Iordan, né? Ele me foi apresentado aí por um amigo em comum, né? O Eduardo, que já participou aqui também, né? E creio que vai ser uma conversa bem produtiva, que ele tem aqui muita coisa para passar pra gente, né? Que ele perdeu a visão recentemente, então são novas experiências, teve que reaprender muitas coisas, né? Então, creio aqui que vai ser um papo bem produtivo. Então, primeiramente, aí, seja bem-vindo, Iordan, e obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui de um episódio com a gente. Legal, obrigado aqui, William, por participar aqui do podcast com vocês, poder compartilhar aqui meus aprendizados e principalmente também receber essa energia aqui de vocês, trocar essas figurinhas e aí a gente vai passando um pouquinho dessa minha trajetória e numa outra posterior, né, quando eu tiver algum comentário nesse sentido, né, eu vou trocando essas figurinhas também com o público aqui sem problemas. Maravilha. Então, antes de a gente entrar na parte da perda da sua visão, né, que foi algo recente, começando assim, mas por sua formação, você sempre trabalhou com programação, desenvolvimento, tem graduação, algo do tipo? Pois é, William, assim, eu comecei bem cedo na área de tecnologia. Na verdade, eu fui muito incentivado pelas pessoas próximas de mim, né? Meu pai e meus irmãos, né? Meu pai, ele era técnico eletrônico industrial e meu irmão era engenheiro de telecomunicação. Então, já na minha primeira infância, eu já tive contato com aqueles computadores que era só a base ali do DOS, com disquete. Então, assim, a primeira interação já era basicamente essa, né? E isso já despertava a minha curiosidade, né? Entender um pouco. Muitas vezes, batendo ali no teclado, só para escrever qualquer coisa, né? Sem compreender nada, já tinha uma estimulação, né? E aí eu fui pegando aos poucos, entendendo um pouco mais sobre os comandos ali, como poderia ali passar pelo DOS, né? Contornando ele, prendendo os comandos, né? Ia me virando, né? Então ali foi esse primeiro contato ali, graças a que essas pessoas mais próximas de mim, né? E aí, conforme eu cresci, acabei de fato ali entrando já na parte de tecnologia, já com estudos mesmo, né? Puxando a parte da graduação ali dentro de... Eu comecei, engraçado, com engenharia, engenharia da computação, mas eu não consegui avançar, fiz ali o primeiro ano, mas eu encontrei algumas dificuldades na engenharia, até porque eu já tinha uma deficiência visual. Essa deficiência visual era de miopia, então assim, cara, já era uma dificuldade justamente para fazer a leitura ali da lousa, né? Então assim, nossa, imagina compreender aqueles cálculos ali sem você poder enxergar a lousa, né? Então foi uma dificuldade para mim e aí acabei não cursando ele por completo e mudei ali para sistemas de informação. Mas sabe que é curioso isso, porque para mim, quando a gente fala antes de ingressar ali na faculdade, eu acho que eu me formei ali com base na minha curiosidade mesmo, dentro da área de tecnologia, fuçando nas coisas mesmo, porque eu sempre tive esse instinto de curiosidade. Então, assim, eu comecei ali no DOS e depois já passei pelo próprio Windows 95. Então, assim, a primeira interface que eu tive ali foi com o Windows 95, fuçando ele, aprendendo já a fazer aqueles primeiros códigos de formatação do Windows que quem não conhece hoje não sabe a facilidade como né, fazer uma formatação de computador, mas antigamente era muito mais complexo, né, quando você fazia a formatação, desde a formatação que você via ali, cluster a cluster do HD sendo formatado, e de repente um quadradinho daquele cluster ficava vermelho, que você já falava, ih, esse daqui já tá bichado, hein? Então, assim,
desde aquela época eu já conseguia, eu tinha esse entendimento e me instigava ainda mais, né? Fazer aquilo ali acontecer e ver aquilo ali acontecer. Então, para mim, já era uma coisa interessante, né? E depois eu fui, ao longo do tempo, passando os outros sistemas, né? Fui pro 98, que foi um sistema que eu fiquei por um bom tempo ali. Eu lembro que acho que era até o Windows 98 SE, né, que era o Second Edition. Uhum. Fiquei com ele um bom tempo, mas acho que o que eu mais fiquei mesmo de tempo ali acabou sendo o próprio Windows XP, o saudoso Windows XP, inclusive Despertou uns gatilhos aqui. desperta gatilhos, né? Que desde a musiquinha de entrada. A musiquinha de saída já desperta. Nossa, tem que colocar isso aí depois para as pessoas que não conhecem, né? Ouvirem a entrada e a saída, né? Sim. Tem até um meme, né, do Steve Hawkins, né? É um meme infeliz, mas quando ele veio a falecer, né? Uhum. Que aí colocaram a musiquinha do Windows desligando ali. Sim. Enfim, né? Mas depois você coloca isso para o pessoal também conhecer. Uhum. Mas ali mesmo eu já também, como a gente tinha eu já tinha uma maturidade um pouco maior e o próprio Windows XP ele já tinha essa possibilidade da gente poder fazer algumas brincadeiras nele, né? Propriamente na própria edição. Então, assim, mudar a tela de boot, fazer aquelas alterações, aquelas brincadeiras, a área de trabalho, né? Tinha algumas coisas que você conseguia colocar ali já sensores do computador, sensor de temperatura, a quantidade do processador como que estava ali, você conseguia colocar várias coisas ali. Eu nem me lembro o nome lá, acho que era Suriname, eu não lembro lá, que eram uns aplicativos, né, que você colocava. Hoje que seria aqueles widgets, né, mas na época ainda não tinha essa questão bem difundida, né, mas para as pessoas que eram mais entusiastas, acabava quem queria se aventurar já procurava essas coisas e colocava. E o bizu disso daí é justamente porque você se sentia que a minha área de trabalho é única, ninguém tem uma coisa semelhante, porque você montava do jeito que você queria, né? E muitas vezes as pessoas disponibilizavam para só fazer o download e baixava aquele kit completo lá e instalava e deixava uma tela semelhante, né? Então, assim, já me aventurei muito também ali no Windows XP. Passei muitos momentos de raiva, de problemas com hardware também ali no Windows XP, né? E aí, com isso, outro ponto, né, que para muita gente também deve ser conhecido, o saudoso site, né, o Clube do Hardware. Aquele fórum já salvou muitos. Nossa, então, eu tinha muita interação ali no Clube do Hardware, porque como que eu comecei ali no Clube do Hardware, né? Eu tinha uma placa de vídeo que me dava muito problema, uma GeForce, agora eu não lembro qual era ali a série dela, mas ela me dava muito problema. Eu já fazia de tudo, já limpei ela, tirava ela, passava borracha, via se não estava aquecendo, mudava ali o DirectX, mudava um monte de coisa lá para ver se funcionava, não dava. E aí eu acabei tendo bastante interação para ver como eu conseguia arrumar aquilo lá. E consegui, né? O pessoal é muito colaborativo ali dentro do fórum, né? E eu consegui. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava navegando dentro dessa mesma aba de placas de vídeo e tinha outras pessoas que também tinham dificuldades semelhantes, né? E eu acabava ajudando. Então, eu acho que na época eu cheguei a fazer assim, cerca de 700 ou 900 posts ali já no Clube do Rádio, de tantas interações que eu fazia. Claro que não são muitas, mas, poxa, eu me sentia, assim, uma pessoa que contribuía bastante ali, né? Principalmente nessa parte de vídeo, depois que eu consegui ajuda, né, com o pessoal, consegui sanar ali o meu problema, então fui replicando a minha solução com os demais, né? Então, assim, poxa, claro que depois ali falando um pouquinho ali do Windows XP, né, junto com esse do Clube do Hardware, tem outros fóruns ali que me incentivaram muito a me aprofundar ainda mais dentro ali
de conhecer um pouco mais sobre o Windows XP, e aí depois evoluir para outros sistemas, né? Mas acho que o que fica mais na memória ali acaba sendo o próprio Windows XP, né? Porque os demais acabam sendo mais claro, um aperfeiçoamento do sistema, mas você cria esse saudosismo ali dentro desse Windows XP, viu? Sim. E aí foi por isso que eu acabei, assim, trazendo todo esse contexto, mas foi por isso que eu acabei falando ali no início, né, que a minha faculdade, cara, formalmente ali na área de sistema e tudo mais, só que eu diria que minha faculdade foi muito antes de eu entrar mesmo, né, formalmente, porque eu já era um entusiasmo na área de tecnologia e informática, justamente porque eu tinha essa curiosidade e eu ia fuçando e fazia por conta, quebrava, tentava arrumar de alguma forma. E aí eu ia, né, assim, quebrando no sentido, não quebrando o computador na porrada, né? Às vezes tendo a intenção, mas quebrando no sentido de, putz, deu algum problema aqui, deu, sabe, alguma coisa, vamos voltar do zero. Formata aqui, formate o computador e tenta de novo, né? Então, por isso que eu acho que a grande escola foi fóruns e a minha própria curiosidade. Uhum. Essa história assim, é um pouco parecida com a minha, né? Eu sou de 90, então desde o primeiro computador que meu pai levou lá pra casa, acho que era um computador usado, que ele pegou lá na empresa que ele trabalhava, era um Windows 3.11, tinha 6 anos na época, vai. Aquilo lá já me encantou, né? Mexer tudo pelo DOS, tudo. Nossa, já ficava encantado, né? Acho que sempre gostei de computador. Aí depois fui pro Windows 95, fiquei nele um tempo. Aí eu lembro que esse computador ele não tinha o driver de CD, era tudo com disquete. E às vezes você ia instalar alguma coisa, lá, uns 10, 20 disquete. Aí um dava problema, pronto, você perdeu aquele programa, porque não tinha mais como instalar tudo, porque você tinha que ir tirando um e colocando o outro. E se um deu problema, e hoje a galera aí reclama de espaço e não sabe o milagre que a gente fazia só com 1.44 megabytes. É verdade, olha, a gente fazia milagre. E outra, tem gente que não sabe o que é o desligar o computador, né? Porque hoje o pessoal fecha a tampa do notebook ou só aperta ali o botão de desligar e já vai embora porque o computador vai fazer sozinho. Antigamente não, né? Você desligava e depois vinha a mensagem falando: o seu computador já pode ser desligado. Com segurança. Fiz. Nossa. Enquanto isso, o computador estava ligado, funcionando. Você tinha que esperar todo aquele load para você desligar mesmo ali no botão do computador. Sim. Olha, tem muita gente que não sabe disso ainda. Aí depois do Windows 95, eu não cheguei a ter o 98, eu já fui pro Windows XP, mas na época a internet ainda estava assim engateando, né? Era muita gente que tinha, né? Então eu demorei muito para ter internet em casa, então era difícil conseguir informações, né? Para aprender, mas eu sempre fui de fuçar também. Até que vieram aí as famosas lan houses. Hoje você deve achar em algum lugar ainda, mas antes era bem mais comum. Aí às vezes eu ia lá usar a internet da lan house para fazer alguma pesquisa, tudo. Até que passou a ter internet em casa, aí ficou muito mais fácil aprender, fuçar, né? Na época eu ainda enxergava, então dava para ler os conteúdos em texto, ver conteúdos em vídeo mesmo. Fiquei muito tempo no XP. Aí depois eu fui pro Windows 7 e levei um tempinho para me acostumar, né? Era aquela coisa de, não, o Windows XP era melhor, aquela vontade de voltar pro XP, né? Eu critiquei o Windows 7 por muito tempo até me acostumar com ele. Aí depois fui pro 10, pro 11, mas como você falou, o Windows XP sempre dá aquela saudade assim, parece que ele é insuperável. E é legal quando a gente fala assim na evolução dos sistemas, porque primeiro, quando a gente fala ali do Windows 98, o Windows o Millennium, né, o Millennium 2000, né, esses daí, eu não me recordo, mas eu acredito que a gente não tinha a questão da acessibilidade. Eu acredito que, pelo menos o que eu me recordo, o primeiro sistema que eu acabei utilizando a acessibilidade,
acabou sendo o Windows XP, onde eu usava lá a lupa. A lupa, ela fazia aquela âncora ali, né, na parte inferior ou na superior, você que manipulava ali onde que você queria colocar a âncora da lupa, né? Então foi o primeiro sistema que eu tive ali a interação de uma acessibilidade usando a lupa, mas eu não conhecia a parte da descrição, que é a parte do narrador. Se eu não me engano, eu acho que não tinha ali o narrador do próprio sistema, né? Existia, assim, aqui já outros sistemas, né, que fora não nativos, né, como aqueles acho que não era nem o NVDA, né? Era os outros lá. Isso, exato. Então tinha outro sistema ali com uma voz extremamente robotizada, que você tinha que ter uma atenção para poder ter a compreensão ali do que ela falava, né? E estava muito mais voltado também ali quando você vai criar algum documento, Word, Excel, né? Do que propriamente a navegação ali na web, né? Porque a web, claro, ela foi se moldando e foi se criando ao longo do tempo, né? Claro, acho que assim, na época, a internet ela já era uma dificuldade por conta da velocidade que nós tínhamos, né? Então, assim, quando a gente fala da velocidade de escada, era 56 kbps, né? Então, quando a gente fala 56 kbps, a velocidade de download era que 8 kbytes por segundo, né? Então, assim, era extremamente lenta. Por compensação, a própria página também não era pesada, né? Ela já era uma página leve para a época, mas vamos colocar aqui entre parênteses, né? Leve para a época, acho que na verdade é leve para hoje e pesada para a época. Porque as imagens pesavam, até mesmo tipo tabelas, o tipo de programação, tudo isso já fazia com que a página pesasse ali na hora, né? Carregar uma imagem com aquela internet lá era como ver um striptease, né? Tipo, a imagem ia carregando, descendo assim, até carregar tudo, pra você ver a imagem completa. Exato, então assim, ia descendo a tela, a imagem, né? Não é como hoje que tá ali instantânea, ela apareceu para você, né? Deixa ali carregando o cache, aí quando terminou o cache ali, já exibe aquela imagem. Não, na época não, ela vai aparecendo aos pouquinhos, é aquela coisa, você não sabe o que vai acontecer daquela imagem ali, que também se caiu, dá algum problema na internet, alguma coisa na página, parava no meio simplesmente e parou por ali. E aí, se você fosse fazer um reload ali da página, você tinha que já utilizar o cache ali para poder ajudar na performance da página, né? Mas muitas vezes a memória do nosso computador era pequena, então a gente já tinha muito contato com o histórico da página, né? Então a gente já fazia aquelas limpezas para falar, meu computador já está pesado. Pesado porque a nossa memória era pequena, então a gente já tinha que fazer aquelas limpezas com maior frequência. Hoje em dia, acho que o pessoal não sabe nem o que é fazer a limpeza ali do histórico, né? Então, são outros tempos ali de memória, né? Eu lembro que o computador ali de memória, deixa eu ver, acho que era mais ou menos umas 16 megas, já quando eu atuava ali no Windows 95, 98, agora nem me recordo. Mas era ali 16 mega, o HD então nem se fala, não sei se o HD era quase um disquete praticamente, né? Então era um negócio muito complicado e a acessibilidade, né, com isso tudo era muito difícil para ela evoluir, justamente porque a acessibilidade ela demanda de um processamento, né? E ter esse paralelismo de processamento ali, tendo em vista que o processamento ali já era um pouco fraco, cara, era muito complexo, viu, para tudo isso acontecer, viu? Então, por isso que eu falo, o Windows XP para mim ele foi o início da acessibilidade e eu sinto que evoluiu muito ao longo dos outros sistemas, né? Até porque o computador, poder computacional ajudou no processamento e aí conseguimos aí com isso ter esse paralelismo de várias funções e dentro disso a acessibilidade ela conseguiu ganhar mais notoriedade e performance, né? E aí, esses outros sistemas que eram de fora começaram a ficar mais nativos dentro do sistema, né? Por conta também da comunidade que foi crescendo
tendo esse desenvolvimento e pedindo para que o sistema fosse mais acessível, né? Então, quando a gente olha ali o Windows XP, depois olha o Windows 7, ele tinha ainda a âncora, mas, por exemplo, no Windows 7 a gente já conseguia fazer aquela ampliação da tela como um todo. Então, foi uma requisição da comunidade, né? Trouxe performance, então, para acessibilidade ali, né? E nos demais sistemas, a gente conseguiu ter essas questões de ampliação da tela como um todo muito melhor, tem dado até a inversão de cores, ou seja, então a gente foi cada vez mais ampliando a gama de funcionalidades de acessibilidade, trazendo mais inclusão para o pessoal, e eu vejo que hoje, assim, não está perfeito, mas eu acho que perto do que a gente tínhamos antes, nossa, a gente está com um salto gigantesco, e a evolução aqui do pedido da comunidade para os desenvolvedores aqui de sistemas e também desenvolvedores de próprias funcionalidades do sistema operacional, né? E você aí comentando das ferramentas de personalização, né, de customização que tinha no Windows XP, aí agora eu me lembrei de quando também saiu aqueles programas que servia para você personalizar o instalador do Windows XP. E nossa, como eu gostava de brincar com aquilo, que eu já colocava o instalador, por exemplo, para instalar o Windows Media Player 11 já direto, já na própria formatação já instalar, por exemplo, o Service Pack 2, o Service Pack 3. Então, entre aspas, aquele já era um contato que eu tinha assim com a programação, né, que já foi me encantando. Daí eu gostava de fazer essas personalizações para na hora de formatar, né, não ter que ficar instalando tudo manualmente, então eu já personalizava o máximo possível, né, e a formatação do Windows XP era muito mais demorada do que as de hoje, né, no Windows 7 até era rápido, no Windows XP eu lembro que eu tinha que ficar digitando lá o número de série. Até hoje eu sei o número de série do Windows XP. Eu não sei meu CPF de cor, mas sei o número de série de tanto que eu digitava aquilo lá. Então, mas... Você vê, a gente digitou tanto aquilo ali, e você sabe que, por exemplo, a tela de instalação do Windows XP, aquela própria instalação que era uma tela azulzinha, que tinha várias escritas, né? A barrinha branca. Eu conseguia ali, mas eu podia até editar aquela etapa lá. Editar o texto, editar as cores, o que eu queria ali, né? Então, assim, cara, eu consegui brincar muito no XP, eu me aventurei muito ali. Então, assim, desde a hora da época desde a etapa de instalação, consegui modificar, até o boot ali, né? O que apareceria lá de imagem, de load daquela etapa lá, eu conseguia fazer a edição. Ali, muitas vezes depois, na parte dessa etapa, a gente tinha lá ou aquele azulzinho, né? Ou o prata, ou mais acho que era um dourado, agora não me recordo bem. Mas o Windows XP conseguia proporcionar várias outras formatações, né? Eu lembro que eu tinha uma também de um dragão que mudava até o mouse e aí, dependendo do som, fazia os efeitos de dragão também. Sim. Cara, cara, aquelas coisas ali a gente brincava muito, viu? O Windows XP foi um grande divisor mesmo, né? Acho que foi o primeiro contato assim para muita gente, né? Que muitos depois, quando entraram na informática, já foram direto pro XP, né? Eu vejo que o XP ele trouxe muita facilidade, porque assim, quando a gente olha os sistemas anteriores, eles eram muito robustos, né? Então, assim, não era aquele user-friendly totalmente, né? Então você tinha que ter um pouco mais até mesmo a interface não era tão convidativa, né? Então, assim, era uma coisa bem quadrada, não chamava tanta atenção. Quando você olha comparando, né, o Windows 98 ou Windows 2000, por exemplo, para o Windows XP ele é muito mais convidativo, até para uma pessoa que não tem interesse ali em tecnologia, mas ele é convidativo para que você possa manusear. Então, assim, poxa, eu quero trabalhar em um ambiente, pelo menos que eu me sinta mais confortável. E o Windows XP, ele conseguia unir isso daí. Até mesmo quando a gente olha ali no pacote Office, né, ele tem uma interface muito mais bonita e mais convidativa do que quando a gente olha
o Windows 95, o Office ali 95, né? Com aquele antigo clipezinho, que assim, o clipezinho ele era aquele assistente que tentava ali fazer um charme de alguma forma, né? Alguma piadinha para tentar ser menos, eu diria menos chato, né? Você interagindo ali com uma planilha e tudo mais, né? Só que embora tinha aquele assistente que tentava transmitir uma coisa mais amigável, a interface não te trazia da mesma forma. E também a própria navegação dentro ali da planilha, fazer alguma funcionalidade, não era da mesma forma tão convidativa quanto isso foi ali dentro do Windows XP, graças a todas. Acho que eu diria que foi assim a maior mudança de experiência do usuário, né? Porque foi ele que foi aquele grande divisor de águas que chamou as pessoas que não têm tanto interesse no computador para dentro ali, trazendo isso como uma ferramenta de recreação, né, de lazer, e também para trabalho, porque quase que todas as empresas acabavam utilizando o Windows XP também. Então, assim, poxa, era uma coisa que você já tinha o contato em casa e você já chegava na empresa e falava, pô, eu já conheço aqui. É muito mais fácil você trabalhar uma coisa que já está ali na sua rotina, né? Então, acho que por isso que ele acabou também ganhando esse espaço. Lembrei agora que no Office XP, do Office do XP tinha até aquela opção de você colocar uns animaizinhos para ficar lá na tela enquanto você estava trabalhando no Office também. Exato. Então, o principal era o clipe, né? Aí tinha um robozinho, tinha uns outros aí. E legal que cada um tinha uma animação diferente, né? Acho que além da animação era um som diferente, né? Sim. Eu não sei porque tiraram, porque era legal aqueles assistentes até, viu? Então, foi estranho, legal. Eu tive contato com eles quando comecei o curso de informática, que aí o computador lá do curso era o Windows XP, então foi meu primeiro contato com o XP. Aí quando eu chegava no módulo de Office, eu achava mó legalzinho aqueles animaizinhos que ficavam lá na tela enquanto você estava digitando lá no Word ou no Excel. Exato. E você sabe que ali no pacote Office também, para pessoas que tinham mais assim, eram mais entusiasmo, tinha o saudoso Access, né? Que era ali o banco de dados. Sim. Que você conseguia montar ali dentro do pacote Office, sem usar uma programação tão mais parruda, né? Ali usando um banco de dados lá, um Postgre, um Oracle, enfim, alguma coisa assim de mercado, né? Mas uma coisa mais interna. Sim. Então, assim, ali eu acho que também era um grande aprendizado para futuras profissões que a gente tem hoje, né? Só que, cara, era dentro do Office, né? Então, assim, poxa, quem manipulou bastante dados ali utilizando o Access, já conseguiu tirar bastante insight de como conseguiria depois trabalhar isso em banco de dados, como manipular dados ali em diferentes tipos de programas, porque eles já tinham um conhecimento lógico de como funcionava ali banco de dados. E muitas vezes, assim, são poucas pessoas que eu conheço que acabavam utilizando o Access, que tiraram esse proveito dele, até porque a utilização, de fato, era mais voltada ali no Word e no Excel mesmo, né? Então, são poucas pessoas que acabavam utilizando ali o Access, mas acho que a gente tinha um baita de um programa ali que, cara, fazia horrores ali. Se eu não me engano, o Visual Basic dava para conectar ele com o banco do Access também, então a pessoa já conseguia fazer um programinha lá com armazenamento de dados e tudo mais. Então, olha só quanta coisa que a gente não conseguia fazer. E era ali o pacote Office, é o que você tinha, porque quando você comprava o pacote Office, né, já vinha esses programas, né? O que só não tinha um Visual Basic, né, que você pegava a parte, mas era uma coisa muito mais fácil também de você fazer essa conexão. Sim. Então, a gente pode se dizer que pegou uma época assim bem privilegiada, uma época mais difícil de se conseguir informações como é hoje, mas também isso ajudou a moldar mais a gente, né? Porque a gente tinha que correr atrás da informação mesmo ela sendo escassa, a gente tinha que se virar com o que tinha. Ou seja, né, o nosso IA lá, inteligência artificial, era a própria internet ali, porque se você não sabia, você tinha que mandar ali no Google
para cair dentro de um fórum e perguntar para uma pessoa mesmo como que conseguiria fazer aquilo ali. Porque o Google também não tinha uma resposta ali simples, né? Ele não tinha tanto conteúdo quanto hoje, que você já consegue pegar ali nos primeiros resultados, uma coisa mais direcionada, né? Então, cara, você tinha que já começar a cavar dentro de fórum, perguntando para as pessoas como que você conseguiria fazer alguma coisa que você queria. E aí, é aquela coisa, além de você perguntar como fazer aquilo, você tem que ter o entendimento se aquilo que você quer fazer era possível dentro das suas ferramentas. Sim. E para isso você tinha que ter uma noção do quais são as possibilidades que aquela ferramenta poderia fazer, né? Uhum. Se você não sabia, por exemplo, que o Access era um banco de dados, cara, aquilo ia passar despercebido a vida inteira para você. Sim. E além da a informação ser mais escassa, né, na nossa geração, a informação em português era ainda mais escassa. Era difícil achar conteúdo em português. Depois que eu comecei a ler em inglês, ainda que não tão fluente, mas conseguia já me virar mais no inglês, é que me ajudou a conseguir mais conteúdos, né, e pegar mais tutoriais de texto em inglês mesmo, foi o que me ajudou a aprender mais, porque era difícil achar coisas em português também. Era, mas você sabe que quando a gente fala, acho que do o segundo idioma do inglês, eu vejo que isso não mudou muito, porque embora a inteligência artificial ela fala o nosso idioma, mas ela dá um direcionamento. Sim. Mas dependendo desse direcionamento, você ainda vai cair dentro de algum fórum ou dentro de alguma documentação do sistema ali legado ou do sistema que você está querendo fazer algum desenvolvimento. Sim. E essa documentação muito provavelmente está escrito em inglês. Sim. Então, assim, não tem muito para onde fugir. Claro que se você pegar esses documentos, jogar ali no tradutor, é muito mais fácil para você traduzir. Só que eu não sei o quanto que vai ser performático na sua vida você ficar fazendo isso toda hora, ó, andando sempre com mais de uma aba ali, que é a segunda aba do tradutor para a sua vida. Sim. Acho que, querendo ou não, tudo isso tá te batendo ali na porta, falando, ó, isso aqui, ó, é uma oportunidade para que você possa estudar um segundo idioma, justamente por uma necessidade de você evoluir na sua área. Uhum. Porque, querendo ou não, é uma coisa que você vai usar de forma contínua. Não Sim. tem como você escapar disso. Uhum. Mesmo que você fale, a inteligência artificial fala português, fala, mas assim, você vai precisar de qualquer maneira. Até mesmo na programação, você vai precisar. Uhum. Embora muitos códigos agora estão só aqueles blocos que você arrasta, né, e já está tudo pronto ali o bloquinho. Mas acho que é legal para você ter agilidade, é legal fazer isso, mas eu acho que é sempre importante você conhecer como que funciona como que funciona as engrenagens do relógio, do que só saber qual que é a hora que ele mostra. Sim, com certeza. Que saber assim, o inglês só vai trazer benefícios para a pessoa em todas as áreas, né? Seja na programação, em qualquer área da vida dela, o inglês vai abrir muitas portas. Então, a pessoa não perde nada em dedicar um tempinho para aprender um segundo idioma. E a outra, né? Acho que quando a gente se dedica a aprender ou um segundo idioma ou qualquer outra aplicação, a gente também está fazendo com que a gente está uma academia para o nosso cérebro, né? Porque estudar alguma outra coisa que a gente não sabe, isso daí exercita nosso cérebro de uma maneira muito boa. Sim. A longo prazo, principalmente, faz bem para a nossa memória, para que a gente tenha um envelhecimento de uma maneira mais saudável, que a gente possa manter o nosso cérebro mais ativo e ter mais facilidade para aprender outras coisas, né? E outra, acho que quando a gente fala de idioma, o idioma, ele não é só, muitas vezes a gente pensa que é só um segundo idioma e tá bom, mas o idioma, dependendo, ele nos ajuda até a aprender outras coisas, porque, por exemplo, quando a gente fala de alguns tipos de idiomas, esses tipos de idiomas, eles nos auxiliam até como aprender matemática de maneira mais rápida, porque são idiomas que têm lógicas diferentes, e essas lógicas, às vezes, são aplicadas à matemática, são mais fáceis de serem mais entendíveis, de você ter uma performance melhor numa matemática.
E estudar idioma faz com que você entenda também um pouco mais de história, né? Poxa, por que que idiomas mais antigos, né, podem ter mais palavras, ou podem ter menos palavras, ou podem ter palavras mais curtas do que palavras mais longas. Você vai começando tirando essas dúvidas assim e começa a compreender muito mais coisas, né? Ah, nossa, no idioma japonês as palavras são muito curtas, mas são muitas palavras. Por que será, né? E aí você vai se questionando, né? E justamente porque você está estudando um idioma diferente, né? E aí você começa a fuçar. E aí cai na mesma coisa. Quem gosta de tecnologia tem que ser uma pessoa que ela está ávida pela curiosidade. E não necessariamente apenas na tecnologia, mas em todo o campo que ela vai estudar. Ela precisa ser curiosa. É o que eu aconselho. Sim. E quem está nessa área da programação e do desenvolvimento, da tecnologia, consegue também aprender um outro idioma de uma forma mais fácil, porque a pessoa começa a reconhecer padrões, né? Então, os idiomas têm muitos padrões de sintaxe deles. Por exemplo, no português, o nosso padrão é o quê? O sujeito, o verbo e o objeto. Quando você vai para o japonês, eles têm o padrão do sujeito, o objeto e o verbo. O verbo sempre vai no final. E a gente vai reconhecendo esses padrões e a gente acaba memorizando mais fácil também. Você vê, é mais fácil você aprender quando você usa a lógica aí nesse sentido, né? Você não precisa decorar, você simplesmente usa a lógica para compreender e você já consegue montar aquelas frases de maneira muito mais ágil e eficiente para você também. Porque aí você pensa menos e você já pensa menos e faz a performance da mesma maneira. Sim. Por exemplo, no português, a gente coloca lá primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Sei lá, o garoto esperto. No inglês, o adjetivo vem antes do substantivo. A gente fica reconhecendo esses padrões assim, então a gente começa a usar mais a lógica, torna mais fácil o aprendizado. Torna. E você sabe que, por exemplo, eu recentemente, né, depois que eu já perdi a visão, eu acho que quando a gente fala quando a gente tem algum início ou a gente tem alguma dificuldade para alguma coisa, eu acho que é o melhor momento da gente não se apegar à nossa dificuldade e se apegar a outras atividades para que a gente possa atravessar as adversidades e assim a gente consegue adquirir mais conhecimento do que a gente imagina. Então, por exemplo, poxa, a gente falou aqui de momentos aqui de estudos e compartilhamos aqui os momentos de saudosismo da área de tecnologia, mas para mim estava muito mais emblemático na visual, entendendo tudo como funciona, né? Isso tudo mudou para mim. Depois que eu acabei ficando cego, o que aconteceu? Eu tive que aprender uma nova maneira de como eu consigo lidar com toda a situação. Claro que muitas vezes quando eu vou fazer as mesmas coisas assim, eu tenho uma memória visual do que eu estou fazendo. E é engraçado que é uma memória visual que, de fato, parece que eu estou enxergando na minha cabeça o que eu estou fazendo ali na hora. É até curioso, né? Então, estou mexendo ali, por exemplo, numa planilha. E aí eu estou olhando, estou passando por cada coluna, cada célula, enfim, né? Parece que aquilo lá está na minha cabeça. Estou enxergando toda aquela movimentação. Mas, quando eu vou para um programa que eu nunca vi, eu não tenho essa memória. Então, fica uma janela totalmente preta. E aí, a nova forma de agir é diferente para mim. E qual que é a nova forma? Então, eu não vou trazer uma memória visual. Eu vou trazer uma memória de blocos para mim. Então, por exemplo, poxa, cada bloco ali do programa, eu vou tentando fazer separação. Por exemplo, será que eu tenho que fazer blocos da esquerda para a direita, como se fosse o primeiro bloco aqui, dividindo a tela, né? Um bloco aqui na esquerda, um bloco no centro, um bloco na direita. Ou um bloco acima, um bloco no meio, um bloco abaixo, né? Fazendo essas divisões na tela para eu poder, dentro desses quadrantes, saber o que tem de informação em cada um desses quadrantes, né?
E aí eu consigo ou utilizar o próprio teclado para fazer a navegação ali dentro desses quadrantes, ou eu faço o rastreamento do mouse para ele ir fazendo a leitura, né? E vou sabendo mais ou menos onde o mouse está por cada um desses quadrantes e vou fazendo ali a navegação. E você vê que, assim, é uma nova forma de aprendizado. Porque a gente, quando está enxergando ali tudo, a gente age de uma forma com aprendizado diferente. Eu acho que são aprendizados diferentes. Porque são aprendizados no sentido de o visual, a gente precisa compreender o que aquele botão vai fazer, para onde ele vai, como é que funciona. Quando a gente não enxerga, eu vejo que é diferente. Primeiro onde eu tenho que me localizar aqui, eu preciso me localizar aqui para saber onde está cada coisa. E depois eu preciso saber o seguinte, quando eu clicar em alguma coisa, o que isso vai mudar em toda a minha tela. Ou seja, como se fosse um BPM ali, né? um Business Process Model, para eu saber mais ou menos o que muda com cada coisa, né? E aí, em cima dessa ação que eu fiz, que mudou, eu vou ter que ir criando memórias para saber depois se eu precisar voltar. Sim. Muitas vezes eu tenho que voltar alguma coisa, né? E se voltar com base no que com base na minha memória que eu fui fazendo, né? Eu tive que deixar isso armazenado na minha memória. Sim. Quantos shift tabs eu tenho que dar, ou quantos tabs, quantos botões eu tenho que percorrer para chegar até o lugar que eu tenho que voltar, a gente começa a decorar esses caminhos. Exato, decorar esses caminhos. Então, assim, é uma nova maneira também de você aprender e aprender de forma contínua. Se você não tem o hábito ali de você querer aprender, você principalmente não vai ter aquela questão de você tentar atravessar a sua diversidade, principalmente visual. Porque você não vai exercitar o seu cérebro, que é o que você vai usar muito. Você precisa utilizar a sua memória para as coisas. E aí, até mesmo quando a gente fala, não necessariamente no computador, mas fora dele, uma localização espacial, a gente exercita muito o cérebro para a gente se localizar. Sim. Então, eu brinco que quando eu joguei muito videogame, tinha aqueles mapinhas para você se localizar. Sim. Hoje eu me sinto como se eu fosse o boneco do videogame e eu tenho um mapinha ali no meu canto. Sim. Então eu vou fazendo, aquele mapinha meu tá tudo preto. Conforme eu tô andando, eu tô descobrindo a área. Aí eu tô indo descobrindo, sabe? Quando aquele mapinha todo preto, e você vai andando, vai descobrindo o território. Disparou o gatilho do Super Mario World agora. Exato, mesma coisa. E aí eu vou descobrindo o mapinha, e aí eu preciso decorar aquele mapinha. E aquele mapinha, se eu não decorar, ele vai ficar todo preto de novo. E aí, o que é isso? É justamente exercitar a memória. E aí eu preciso vincular esse meu mapinha a outras coisas, né? Então eu preciso trazer informações que me ajudem a não precisar decorar o mapa todo. Então, se eu estou na rua, eu preciso decorar a informação de algum som, de algum cheiro, de algum artefato que me traga como se fosse uma bandeira. Sim, opa, sente o cheiro do pão, tô próximo da padaria tal, então eu só tenho que virar para a direita e chego no meu local. Exato. Então, assim, quem enxerga, a pessoa consegue, por exemplo, enxergar o caminho, vamos dizer assim, trajetória entre um poste e o outro. Ela consegue detalhar tudo aquilo. Mas, e se você não enxerga aquela trajetória toda, a melhor maneira é você criar como se fosse uma bandeira. Então você não precisa saber o que vai ter naquela trajetória toda. Mas você coloca, coloquei uma bandeira nesse poste. Então o que tem nesse poste aqui? Tem o cheiro disso, tem o som disso, disso. Eu vou caminhar até o próximo. Às vezes eu não preciso saber o que vai ter nesse meio caminho, mas se eu cheguei no outro marco, eu preciso criar mais uma nova marcação. Por quê? Porque aí eu não preciso criar tantas informações para eu decorar, mas eu consigo colocar marcações suficientes para eu poder me guiar.
Porque eu não preciso muitas vezes falar, a guia daqui 2 passos vai estar um pouco mais baixa, tem alguma coisa, um buraco aqui, eu tenho que saber me esquivar. Não, isso daí tem que fazer parte da sabedoria de como que eu ando. Eu não preciso decorar se vai ter um buraco ali ou não. Eu tenho que ter a sabedoria de como que eu uso a bengala para me locomover. Sim. E o marco é justamente, ó, cheguei nesse próximo poste, por exemplo. Então já me localizei onde eu estou. E assim você vai, porque você não gasta performance, fala, vamos fazer um comparativo aqui de computador. Você não gasta performance computacional do seu cérebro e você consegue se localizar. Então são vários pontinhos que você vai colocando para você chegar num lugar. E isso da mesma forma você tem que fazer com a sua vida, né? Ali no seu dia a dia. Você tem que começar a criar marcos ou criar rotinas que te favoreçam a decorar algumas coisas, né? Se você trabalha no computador, você tem que começar a decorar, então assim, atalhos de teclado, como que cada atalho de teclado vai fazer para que você ganhe agilidade? Porque você não tem mais o aliado da visão. Então, seus aliados agora são o quê? É o teclado e o seu mouse. Sim. Mas tudo isso, principalmente, é aliado a como você vai utilizar essas duas ferramentas juntas para você fazer alguma coisa. Se você não sabe usar, por exemplo, um narrador que vai fazendo o rastreio do mouse, o mouse acaba sendo inútil para você. Se você só usa o teclado, então, você tem que saber principalmente usar muito bem ele e saber todas as teclas e atalho ali para alcançar tudo que você precisa. Se você consegue usar os dois, você se permite, às vezes, não utilizar um e utilizar o outro, porque você consegue lidar com uma situação. E, às vezes, é muito simples de, às vezes, travar. Pô, travou o meu teclado por algum motivo. Travou ou o meu mouse por algum motivo. Eu consigo me virar de uma outra forma. Então, você precisa saber utilizar suas ferramentas. E tudo isso, você precisa estudar. Você não pode parar de estudar para você ter tudo isso em mente, sabe? Sim. Por isso que eu enfatizei a parte do estudo aqui, quando a gente falou de língua e tudo mais, né? E ser curioso, porque quando a gente tem alguma deficiência, a gente precisa ter curiosidade, porque é o nosso cérebro que a gente vai utilizar para a gente desempenhar as funções da nossa vida de uma maneira que seja muito mais fácil de lidar e atravessar todas essas adversidades. Porque outras pessoas videntes ou sem qualquer deficiência podem dar dicas, mas a melhor dica é aquela que você cria para você mesma. Porque é aquilo que você acha que fica melhor para você. Sim. Como eram as customizações no Windows XP, né? A gente deixava a área de trabalho do jeito que ficava melhor para as ferramentas que a gente precisava. E assim é na vida também. Exato. E você sabe que, por exemplo, eu estou ainda aprendendo a usar muito dessas ferramentas, né? Eu peço muita ajuda ainda do Edu, porque ele já tem mais conhecimento nisso, né? Mas eu, mesmo assim, tem algumas coisas que o Edu me fala, eu falo, Edu, você faz assim, mas eu faço diferente e dá certo para mim. E tá tudo bem, porque cada um tem uma maneira de fazer, e não é porque, assim, ambos não temos a visão e ambos utilizamos uma ferramenta de acessibilidade que precisa ser da mesma forma. Porque são caminhos diferentes. Sim. E às vezes ele fala, esse caminho aqui é mais curto. Pode ser mais curto, mas para mim talvez ele tem maior dificuldade. Ou vice-versa. Para mim é um caminho mais curto e para ele não é mais curto, mas é mais difícil, ou mais fácil. Sim. Você vê que é complexo entre até as pessoas que têm as mesmas dificuldades, estão aprendendo da mesma forma. Sim. Cada um tem o seu jeito. Sim. Como para mim é muito mais fácil usar o NVDA, então eu não uso o mouse, né? Então vou com o NVDA, só vou pelo teclado, conheço já as teclas de atalhos que eu mais preciso e conforme o tempo passa eu vou aprendendo mais, então sou mais produtivo com o NVDA.
Tem outros que são mais produtivos com o narrador do Windows. Se eu for tentar usar o narrador do Windows, eu vou ser muito lento. Não gosto dele, mas tem outros que com o narrador do Windows é tão produtivo quanto eu sou com o NVDA e tá tudo bem. O importante é entregar a tarefa. E é isso mesmo, porque, por exemplo, eu fico, dependendo do programa, eu intercalo entre o NVDA e o narrador. Por exemplo, se eu vou mexer alguma coisa no Excel, eu acho o narrador melhor do que o NVDA. Agora, se eu vou mexer, sei lá, no Teams, o NVDA, ele é melhor do que o narrador. Sim. Ou vou mexer em algum outro programa, o Teams às vezes também, nenhum dos dois é melhor. Então, cara, é muito, assim, é íntimo da pessoa escolher qual que é o melhor, Sim. e a pessoa que tem que saber qual que é o melhor. O que ela pode e que ela deve saber todas as opções que dá para fazer, porque são as alternativas que ela precisa conhecer. Sim. Isso é fundamental. Agora, depois, para escolher qual que é o melhor, qual que ela se simpatizou melhor para cada uma tarefa, aí é dela. E tá tudo bem. Sim. E é bem assim mesmo. E já entrando mais no assunto, né, da sua perda de visão, como é que foi, né, depois que você perdeu, aí passar por toda a reabilitação, com que você trabalhava na época, ou se ainda trabalha, como foi todo esse novo aprendizado e as dificuldades que apareceram e como você contornou? Olha, é muito interessante, porque tudo isso é muito recente. E eu acho que a gente tem que ter um preparo psicológico muito bom e uma maturidade emocional. Porque as coisas que acontecem, elas vêm para se desafiar. Elas são bem desafiadoras para as pessoas e a gente precisa saber como lidar com isso. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu iniciei no trabalho e também ao mesmo tempo iniciei com um processo ali de perda de visão. Eu estava com a pressão alta do olho, uma pressão altíssima, e aí logo nos primeiros meses de trabalho eu já tive que fazer cirurgia para reduzir a pressão intraocular. A empresa me ofereceu total apoio, até hoje me oferece esse total apoio. Eu sou uma pessoa muito grata às pessoas que trabalharam comigo e a empresa também, porque acho que a maior parte de você poder percorrer tudo isso daqui e sabendo que grande parte do seu tempo está ali dentro da empresa, é você ter pessoas e uma empresa que é uma parceira de vida para você e te ajuda, auxilia e está sempre ali motivando a pessoa que trabalha ali, né, o funcionário dela, para sempre melhorar e permitir que ela possa entregar as suas atividades ali com a melhor estrutura. Então, eu comecei ali mais ou menos em 2021 com esse meu processo aqui de perda de visão. Fiz algumas cirurgias ao longo desse período. Quando chegou mais ou menos agosto de 2023, eu fiz uma outra cirurgia, que foi até agora a mais recente, né? Essa cirurgia foi uma cirurgia de catarata e também de pressão. Até essa cirurgia, uns dias depois, eu ainda enxergava bem, coloquei implante de uma lente intraocular, né? Então, assim, bem entre aspas, na verdade, né? Eu conseguia enxergar, eu já tinha feito a reabilitação, estava fazendo a reabilitação desde junho de 2022, que eu já precisava fazer a reabilitação. Estava fazendo esse processo ali no Instituto SER, fazendo esse processo de reabilitação com outros colegas que tinham problemas também de visão. Eu já tinha estava com uma visão bem embaçada, com problema de enxergar cores, não enxergava a distância. Assim, o que eu enxergava era como se fosse como se eu estivesse ali dentro de um plástico ou de uma
olho aqui estivesse embaçando bem a minha visão, né? Então, Vendo já através era de um vidro embaçado, né? de um vidro ou para quem conhece ali, um papel vegetal, né? Que é aquele papel que as pessoas fazem mapas, né? Que é um papel bem fosco mesmo, né? Então, tava assim o cenário, né? Aí, depois que eu fiz essa cirurgia, eu sentia que ao longo dos meses, essa visão ela diminuía ainda mais, né? Até que chegou um ponto, mais ou menos ali em novembro de 2023, eu já não precisava usar o monitor, porque o monitor já não fazia diferença. Então, assim, o monitor ainda fazia diferença no sentido de consigo ver o mouse, mas basicamente é só ver o mouse e saber um pouco e saber que programa meio que está aberto com base ali, assim, na adivinhação, sabe? Então, adivinhando, sei mais ou menos onde eu tô ali no programa. E aí depois já não usei mais o monitor desde então. E aí eu venho trabalhando exclusivamente usando as acessibilidades ali do narrador, do NVDA, né? Para poder passar através de todos esses desafios, né? Então, assim, são desafios que eles vêm com uma velocidade muito grande e eu vi muita gente que nesse trajeto não tinha uma estabilidade emocional boa para poder se entender e atravessar isso daí, né? Porque ou não se aceitava, ou simplesmente não estava preparada, não queria, não sabia como, criava limitações em como fazer, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer olha, não é questão de se aceitar ou de limitar, é questão assim, eu preciso pensar que a vida ela precisa continuar. Os boletos continuam, a vida continua e eu não posso deixar que a vida ela pare por conta disso tudo, né? E a única maneira de a vida dar continuidade do jeito que eu preciso é eu me motivar em outros temas, né? Temas que eu preciso dar continuidade, preciso dar vazão. Então, o que eu me foquei foi no meu trabalho. Então, eu não pensava, não ficava pensando, poxa, estou perdendo a visão, estou ficando com uma performance no trabalho que eu me sinto que meu cérebro está rápido para fazer as coisas, mas o meu corpo não segue a mesma velocidade, né? Eu sei que isso acontece, mas se eu ficasse me apegando nessas coisas, eu não conseguia nem fazer nenhuma coisa nem outra. Então era simplesmente eu preciso entender como que eu consigo dar continuidade em tudo que eu faço, utilizando as ferramentas que existem, né? Então fui conhecendo primeiro o narrador, conheci bem como que funcionava o narrador. Já usava a lupa, mas aí a lupa depois não fazia mais sentido. Usei também inversor de cores, né, para ficar a tela preta. Isso ajudou muito no começo, ali né, de 2021 até mais ou menos 2023, ajudou bastante, mas depois já não fazia mais sentido também utilizar ele. E o que me ajudou foi, de fato, o narrador. E o NVDA, curioso, foi que quem me apresentou, não sei se foi quem me apresentou, mas eu baixei o NVDA há pouquíssimo tempo. Se eu não me engano, ali em dezembro ou novembro. Até então eu não tinha utilizado o NVDA. E aí, em janeiro ou fevereiro, eu fiquei conversando ali com o Edu, que trabalha também ali comigo, né, em outra área, mas já tinha um domínio maior ali do NVDA e foi me passando algumas informações do NVDA. Então, por isso que hoje, assim, eu intercalo entre o NVDA e o narrador, justamente porque eu comecei pelo narrador e depois fui pegando prática também ali no NVDA. E aí eu sinto assim a diferença entre alguns aplicativos e como cada um funciona, né? Mas pode ser que no futuro eu fique apenas com um ou continue da mesma forma, né? Mas
por isso que eu acabei há pouco tempo me conhecendo nessa parte dentro do NVDA. Por isso que eu falo, é importante a gente sempre buscar mais informações aqui, principalmente depois que a gente tem alguma deficiência visual, a gente precisa buscar informações para a gente não parar a nossa vida. Sim. Porque a gente precisa se motivar por si só e não buscar uma pessoa que motive a gente ou alguma outra razão para nos motivar. Porque acho que a gente tem que buscar dentro de nós e depois a gente consegue contribuir com essa nossa motivação para que outras pessoas se motivem e a gente possa alegrar a vida de outras pessoas da mesma forma que a gente alegra a nossa, sabendo que a gente está dando conta das coisas. Com certeza. E hoje você trabalha com o quê? Na programação mesmo, desenvolvimento back-end? Então, hoje eu trabalho muito mais pautado ali na parte de back, justamente porque a parte de front acaba sendo um grande limitador. Sim. Embora eu possa conhecer algumas coisas ali, posso compreender, mas assim, não faz sentido manusear justamente porque eu não conseguiria fazer com que tivesse um impacto, né? Então, eu acabo pegando a ajuda ali do meu time para que a gente possa, dentro dessas partes de visual, né, que eles possam me ajudar de uma forma muito mais colaborativa, né? E na parte já de back eu posso ajudar com as minhas habilidades, né? Então, assim, o mais importante a gente precisa sempre levantar as mãos para sinalizar quais são as nossas dificuldades, saber de pedir ajuda, porque a gente precisa de ajuda para algumas coisas. Não adianta a gente querer ser o super-homem aqui para tentar passar por tudo, porque o esforço que a gente tem acaba não valendo a pena, porque o ganho é muito pequeno. Às vezes a gente precisa fazer um esforço muito grande para fazer uma simples leitura de alguma coisa que em segundos uma pessoa consegue fazer aquilo lá numa leitura simples. Sim. Então, por isso eu falo, a gente precisa otimizar o nosso tempo, a gente precisa ser performático. Então, a gente tem que levantar as mãos e falar, ó, pô, me ajuda nisso, não consigo nisso. E até, por exemplo, o Teams, para mim, hoje é uma grande dificuldade. Eu tenho muita dificuldade com o Teams, às vezes, né? Eu estou aprendendo a usar. Então, assim, hoje, para você ter ideia, eu uso o Teams entre o celular e o computador, porque eu acho que muitas vezes escrever ali pelo celular acaba sendo muito mais rápido do que o Teams no computador, que às vezes fica travado e aí fica sem a leitura para eu saber onde eu estou ali dentro do Teams, sabe? E aí pelo celular, não, eu plugo ali um adaptador que conecta com o teclado, uso o TalkBack ali para o Android, faz a leitura de forma muito mais imediata e já consigo digitar o que eu preciso ali, responder ou escrever um texto para uma pessoa ali dentro do Teams com muita mais velocidade, muito mais agilidade. Sim. Agora, dentro do computador, existe, não sei se é comigo, mas trava bastante, ou ele se perde ali no ponteiro, e aí eu não consigo mais saber aonde eu tô, para onde eu tô indo, e aí eu tenho que fechar todo o Teams, encerrar ele de maneira total para abrir, para ver se ele volta ali a fazer as leituras dele e tudo mais. Mas acho que, principalmente, acho que os desafios que eu vejo pessoas que não levantam a mão ou pessoas que não têm essa características de ajudar por não compreender, né? Poxa, a pessoa sabe que existe uma dificuldade em tal ponto e eu entendo que às vezes esquecem, mas mesmo esquecendo, não conseguem chegar de uma forma a serem mais colaborativas, né? Então, assim, às vezes a gente precisa falar, olha, mesmo você fazendo assim, não está me ajudando. Então, assim, cabe a você ficar sempre trazendo uma nova maneira da pessoa fazer para poder te ajudar também, né? E esse ponto aí que você falou é muito importante. Outros convidados que já passaram por aqui também falaram sobre isso, né? Que muitas das vezes o cego
gosta muito de reclamar da falta de acessibilidade, que o pessoal não quer deixar as coisas acessíveis pra gente. Mas muitas das vezes a falta de acessibilidade não é porque a pessoa é má, não liga pro cego. Muitas das vezes é porque ele não sabe que essa necessidade existe. Então cabe a gente, como você falou, levantar a mão, chegar e falar, ó, preciso de ajuda, eu preciso disso, me ajuda aqui, e ensinar a pessoa como ela pode ajudar você e não querer que ela simplesmente adivinhe que você tá com um problema e tente solucionar para você. Exato, eu acho que a gente tem que ser aqui, sabe, uma pessoa que instrua também a como a pessoa pode nos ajudar. Sim. Porque a pessoa também ela não sabe o que que ela pode e o que ela não pode. Uhum. Você pode sinalizar, olha, não sei, não estou conseguindo isso aqui, você consegue me ajudar? Uhum. A pessoa fala, consigo, como? Sim. Ela também talvez ela não vai saber, vou printar aqui a tela e te mandar. Uhum. Poxa, não me ajudou. Sim. Então você também precisa trazer essa clareza de como que você quer essa ajuda. Uhum. Porque senão você continua com o mesmo desafio. Uhum. E você mesmo não cria a acessibilidade para você. Sim. Então, cabe a gente chegar e falar, ó, se for me mandar material, me manda em texto, que eu consigo usar um leitor de tela. Não me manda conteúdo em imagem. Se for mandar imagem, descreve a imagem, coisas do tipo. Mas às vezes fica mais cômodo pro cego, né, reclamar que tem falta de acessibilidade, mas ele não sabe levantar a mão, como você falou. E eu acho que além disso, eu acho que a gente também precisa criar algum tipo de cultura para isso, né? Porque numa empresa nós somos a minoria. Uhum. E a gente não pode também querer que a empresa inteira se molde para que poucas pessoas ali tenham acesso a tudo. Uhum. Eu entendo que é um movimento muito grande e não é tão eficiente. E nem tudo é direcionado para a gente. Uhum. Tem materiais que é feito para todo mundo ali na diretoria e nem tudo está extremamente direcionado. Sim. Então, assim, cabe você também tentar buscar algum esforço para compreender que, assim, nem tudo vai estar ali mastigado para você e tem coisas que é importante você também correr atrás de alguma outra forma. Por exemplo, poxa, aqui é um material que foi enviado da diretoria para o time inteiro. Uhum. Você acredita mesmo que aquele material vai estar com a total acessibilidade para uma única pessoa? Existem lá 500 pessoas no time, mas todo o material, aquele material completo, vai ter acessibilidade porque uma pessoa precisa. Pois é. Isso não vai acontecer, mas assim, como que você também consegue pegar aquele material e destrinchar ele? Uhum. Eu acho que existem também outras tecnologias que conseguem alcançar para que você possa ler aquele material, talvez não da melhor maneira, Sim. mas que você consiga absorver aquele conteúdo. Sim. E às vezes até de maneira independente, porque os seus colegas também eles estão muito ocupados no dia a dia. Então, assim, também a gente tem que pensar, poxa, toda hora eu vou perguntar para alguém, você consegue me ajudar, consegue me ajudar? Eu acho que você também, do ponto de vista seu, precisa buscar, de certa forma, alguma autonomia. Sim. E essa autonomia tem que ver como que você consegue buscar essas alternativas, né? Uhum. Poxa, esse documento aqui, ele não está acessível porque ele está todo em imagem. Cara, e um OCR aí? Uhum. Hoje, as próprias inteligências artificiais, né, o Be My Eyes, o GPT-4, que descreve imagem também, nossa, eles facilitam muito, eles fazem uma descrição assim que ajuda bastante nessa questão de imagem. Então, a gente busca essas Exato. ferramentas aí e vai se virando. Exato. Então aí você manda lá uma apresentação de 100 páginas, aí imagina você falar, ô coleguinha, você consegue me ajudar a passar o que tem aqui nesse conteúdo dessa apresentação? Olha só, você vai parar uma pessoa para falar ali praticamente um dia inteiro para te passar aquele conteúdo e às vezes não é um conteúdo tão direcionado para você, mas você acabou pegando dois recursos, né, você e mais outra pessoa, justamente para você captar todo aquele conteúdo daquela apresentação. Poxa, e se você buscasse uma alternativa, jogar
algum OCR, de alguma outra forma, para você driblar essa situação. Então, assim, eu entendo que, claro, a acessibilidade é importante também a gente pedir ajuda, mas eu acho que também é bom a gente ter senso crítico, Sim, porque a gente também tem que fazer por onde. Não adianta a gente querer gritar por acessibilidade sem o senso crítico, que isso para toda acessibilidade ela não vai existir e principalmente não vai ter o foco a uma empresa inteira fazer um conteúdo só porque existe uma pessoa. E vão existir alguns conteúdos e você pode pedir, e sim, deve pedir, mas eu entendo que a maioria você também precisa correr atrás e tá tudo certo. sim. Porque senão você vai precisar de um funcionário para você. É. E a empresa não vai designar um para isso, né? Então, Não vai, porque se você não consegue caminhar lendo todo, sabe, tendo aprendizado o que você precisa, será que você está pronto para continuar naquela função? sim, É questionável. Então, se você exige uma coisa, mas do ponto de vista ali do trabalho, talvez você não está mais preparado. sim. Aí você precisa entender como que você pode melhorar ou se aquela função está fazendo sentido ainda para você. Uhum. Com certeza. Parece uma forma uma abordagem meio agressiva, né? E contraditória, falando, nossa, mas você está indo contra a acessibilidade? Não. Pelo contrário, eu estou indo direcionado à acessibilidade, mas eu acho que a gente tem que também pontuar coisas que existem, né? Então, tem coisas que nós precisamos de ajuda, mas tem coisas que nós precisamos fazer por onde. Sim. Tem coisas que a empresa pode ajudar, e tem outras que, se a empresa tiver que mudar toda a estrutura dela para atender um único funcionário com uma necessidade bem específica, para a empresa não vai ser viável manter esse funcionário lá também, né? Exato, e eu acho que assim, quando a gente fala de exemplos, talvez o Edu e eu somos as únicas duas pessoas nessas condições da empresa. Uhum. Então imagine se a empresa fosse mudar tudo por conta de nós dois. Sim, Poxa, são quase 6.000 pessoas, vão mudar por duas pessoas. Eu acho que isso é inviável de acontecer. E é muito mais fácil a gente saber se adaptar. sim, E saber como que a gente consegue contribuir para que a gente tenha melhor performance e para outras pessoas sim. que consumam do nossos produtos e serviços possam ter a melhor experiência. Uhum. Porque o nosso foco ali da empresa é justamente a gente proporcionar o melhor para os nossos clientes. E aí por isso que a gente efetua de fato ali esforços para proporcionar acessibilidade para eles. Sim. E aí com base no que a gente conhece de experiência. E a gente, como programador, a nossa principal função é o quê? Resolver problemas. E muitas das vezes esses problemas não são só na área do código. A gente tem que resolver os problemas que vão surgindo aí da melhor forma possível e tocar para frente, né? Também. Exato, e como você bem disse, né, não está associada unicamente ao código, mas a experiência ali. Sim. Poxa, o código pode estar funcionando, mas será que o aplicativo ou o site tem a melhor experiência para uma pessoa que tem deficiência? Sim, né? Como que a gente pode trazer códigos, né, dentro de bibliotecas para que aquilo seja mais performático na hora do desenvolvimento e que tenha as melhores atribuições ali para user experience voltado para acessibilidade. E aí você não precisa fazer, para cada página vou construir todo o código, fazer tudo. Não, você constrói a partir de uma biblioteca. E aí o molde ali você já sabe como vai fazer, porque você já tem uma biblioteca baseada ali no que a gente desenhou, né, de acessibilidade. Com certeza. Cara, caminhando pro final, né, já. Mais uma vez, obrigado aí por ter cedido o seu tempo. Nossa, foi uma conversa bem produtiva. Espero que tenha sido tão bom aí pra vocês que estão escutando quanto foi pra gente. E, cara, eu espero um dia assim, porque eu também sou aqui de São Paulo, né, igual você e o Eduardo, e eu tô lá na fila da Fundação Dorina pra receber o treinamento de orientação e mobilidade, pra aprender a usar bengala e me locomover com mais autonomia. Então, espero um dia aí, quem sabe, a gente marcar aí com o Eduardo, tudo, nós
três aí poder se encontrar e bater um papo pessoalmente também. Creio que pode ser bem produtivo, né? Quem sabe? Vai, e ó que, na verdade, o Edu que vai ser um professor, viu? Porque Ah, ele já é mestre nisso, viu? já. Eu sou um aprendiz aí, mas eu consigo também andar já, né? Mas o Edu parece que já é um mestre nisso daí, ensinando várias coisas, aplicando ali no predial. Então, assim, o Edu, ele é fera mesmo. Sim, deu pra ver que ele é um rapaz assim bem esforçado, ele corre atrás mesmo, né? E ele também estava tentando uma vaga lá na Fundação Dorina, onde eu tô, mas acho que estava muito demorado para ele e ele precisava de uma solução mais imediata e ele foi dando o jeito dele e tá dando aí até hoje e tá conseguindo. Mas ele é bom. Além na parte ali de mobilidade, né? Acho que também o esforço que ele faz ali, o empenho em tudo que ele coloca, Sim, você vê que faz parte da natureza dele, né? Ele é uma pessoa curiosa, que é um dos pontos mais importantes. A gente precisa ser muito curioso aqui, principalmente quando temos alguma deficiência. A gente tem que explorar muito, não pode ficar parado e a gente tem que se dedicar muito às atividades, principalmente ali mental, porque é uma coisa que a gente usa muito, que é a nossa memória. uhum. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Aí, pessoal, claro, se o Jordan quiser depois compartilhar os contatos dele, Instagram, LinkedIn, vou deixar tudo aí na descrição, se vocês quiserem depois trocar uma ideia, falar alguma coisa. E, cara, muito obrigado. Espero que você volte mais vezes aí também, né? Porque foi um papo muito bom, despertou muitas lembranças boas aqui. É muito bom se conversar com gente que viveu assim as mesmas coisas, né? É bem legal. Boa, depois eu compartilho aqui todos esses contatos para que vocês podem aqui entrar em contato comigo. A gente troca figurinha nas redes sociais, né? Não tem problema, acho que vai ser super divertido essa troca aqui de mensagens, de ideias, né? Eu deixo aqui com o William para a gente colocar aqui dentro do nosso vídeo, né? Uhum. E cara, com certeza vou voltar. Acho que aqui foi só um início aqui da nosso bate-papo, que tem muita experiência legal. Quero saber também quais foram as experiências aqui das pessoas, né, que ouviram aqui o nosso podcast, para a gente poder depois continuar com essas pessoas também, do que elas sentiram, o que elas também viveram, né, e quais são principalmente, né, os aprendizados que elas também tiraram para poder compartilhar aqui com a gente, né, porque poxa, todo mundo tem sua experiência e quando a gente soma essas experiências, cada um pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui, vai somando, vai agregando. Eu acho que sim, aqui acaba sendo super gostoso. Assim. Com certeza, né? Os deficientes visuais não são um padrãozinho assim que as pessoas tentam jogar tudo numa caixa, não. Todo cego é igual, não. Cada um tem sua história, suas formas de superação e esse compartilhamento de experiência só soma aí nas nossas vidas, assim. Cada um compartilhando suas experiências, a gente só tem a ganhar. Exato, com certeza. Boa. Então, muito obrigado aqui pelo podcast. Fico muito feliz em participar e vou esperar aqui o próximo convite aqui com você. Ah, com certeza vão ter mais convites, sim. E é isso, gente. Se vocês gostaram, sinalize aí deixando o seu like, né, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai recomendar para mais gente também. Vamos fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, que vocês viram aqui que é um tipo de conteúdo que merece ser compartilhado, né? Tem muito aprendizado. Se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, veja os nossos outros episódios e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais, pessoal!